Quantos aqui têm algumas perguntas que não têm respostas? Muitas, né? Existem perguntas pessoais, existem perguntas filosóficas. As pessoas querem saber de tudo, né? Por exemplo, quantos aqui sabem o tamanho do universo? Os cientistas até respondem, até que venha um outro e descubra alguma coisa que prove que o universo é maior do que ele imaginava. Quantos aqui sabem o comprimento da eternidade? Alguém vai dizer que é infinito, mas você consegue mensurar, você consegue ao menos entender? A verdade é que existem perguntas que não têm respostas agora. A própria palavra de Deus diz que hoje nós vemos em parte, mas um dia veremos completamente. Amém? A Bíblia também faz perguntas. Nós fazemos perguntas para a Bíblia, mas a Bíblia também faz perguntas. E no texto que eu vou ler, o autor do livro de Hebreus, ele faz uma pergunta que me levou a fazer uma provocação para vocês. O tema da mensagem de hoje é a pergunta sem respostas. E eu vou ler para vocês aqui, depois eu vou perguntar para vocês. Hebreus 2, de 1 a 3 diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e de toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, e agora vem a pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O autor está falando com cristãos na igreja primitiva, que por causa de perseguições estavam abandonando a fé. Eles eram judeus, na carta é escrita aos Hebreus, e eles então estavam abandonando o cristianismo e voltando a sacrificar animais. Ora, se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como é que alguém, depois de ter recebido Jesus, vai voltar a sacrificar animais? E a pergunta do autor é: como escaparemos se nós negligenciarmos a tão grande salvação? Eu pergunto para você, como escaparemos? Alguém pode me dizer? Walter. Resposta dele: não tem jeito de escapar. Essa resposta está certa ou não? Como é que é, Pedro? Para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, para o crente, eu disse que era uma provocação, né? Pergunta sem respostas, porque não tem muitas respostas, só tem uma. Esta que eles responderam: não escaparemos, porque só tu tens palavras de vida eterna. Não é maravilhoso isso? Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo: vocês são loucos? Vocês estão voltando para trás? Vocês têm um sacrifício perfeito, agora querem voltar a sacrificar animais? Mas a verdade, gente, é que quando a gente passa por lutas, por pressões, como a gente passa no mundo de hoje, muita gente está abandonando a fé. Você ouve por aí teólogos, pessoas que foram brilhantes no passado e hoje digam: não consigo acreditar que só Jesus é a salvação. Tem gente falando isso. Tem cantores que fizeram músicas lindas e hoje celebra com pessoas que sacrificam animais. Isso é o que pode acontecer na vida de toda pessoa que não está firme em Deus. Mas depois de fazer essa provocação, eu quero dizer para vocês que a mensagem de hoje é uma mensagem positiva. Porque na verdade é uma mensagem que fala sobre essa grande salvação.
como é que eu vou abrir mão disso se eu tenho uma tão grande salvação? Então hoje eu vou falar para vocês sobre essa salvação maravilhosa que você e eu temos, se você já entregou a vida para Jesus. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Então hoje eu vou te contar como essa salvação é extraordinária. Em primeiro lugar, eu quero começar refletindo com vocês: o que é a salvação? Bom, a salvação, em primeiro lugar, é o livramento da condenação do pecado. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou estão destituídos da glória de Deus. Não existe um ser humano que tenha passado pela terra sem nunca ter pecado. E o pecado afasta o homem de Deus definitivamente. Então, a menos que você creia em Jesus como seu Senhor e Salvador, você está estrepado no futuro. Porque antes da salvação, o julgamento e o inferno estavam adiante de todos nós. Antes, cada instante que vivíamos nos levava para mais perto do juízo e da destruição. Mas agora, cada batimento cardíaco do teu coração te leva mais perto do céu. Fala assim, ó: tum, 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 tum. Está chegando mais perto, está chegando mais perto, está chegando mais perto. Cada batimento cardíaco de quem recebeu Jesus está levando ele mais perto do céu. Não é maravilhoso isso, gente? Não é glorioso essa salvação? Mas a salvação, ela também é o livramento do poder do pecado. Antes, nós éramos escravos do pecado, não tinha como nos livrarmos dele. Hoje, a gente luta contra ele diariamente, mas somos livres para escolher viver fugindo do pecado. Amém ou não? A salvação também é o livramento da presença do pecado. Hoje, nesse mundo, nós estamos rodeados de pecadores e nós mesmos somos pecadores. Mas um dia, esse teu corpinho aí, que te leva para o pecado, que te leva a fazer escolhas erradas, esse teu corpinho vai estar livre definitivamente da presença do pecado. Não é maravilhoso? Já pensou um dia você acordar e falar: meu Deus, não tenho mais tentação, meu Deus, não tenho mais culpa, não tenho mais acusação, eu estou livre disso tudo. Amém, irmãos? Isso é a salvação. A tão grande salvação que o apóstolo está dizendo: como é que você vai escapar se você negligenciar isso? Então, no futuro, o pecado será tragado juntamente com a morte para nunca mais nos importunar. E eu quero dizer para você que são jovens aqui, ó, quantos aqui tem menos de 30 anos? Fica de pé. Ai, que inveja. É bom ser jovem, né? Mas passa rápido, viu? Aproveita que passa muito rápido. Pode sentar. Eu estou falando isso porque quando eu era jovem, eu fazia planos para 50 anos na frente. Hoje já não dá mais para fazer plano para 50 anos. Hoje eu faço plano para 5, para 10 no máximo. A vida passa muito rápido, mas é maravilhoso saber que a morte não é o fim, mas é o início da vida eterna. Amém? Agora, a Bíblia diz que todos nós necessitamos dessa salvação. Então não existe ninguém aqui que possa justificar uma negligência para com a salvação, porque todo mundo aqui é pecador e precisa da salvação. A segunda reflexão que eu quero fazer: o que na salvação é tão grande assim? Por que é um big deal, né, como a gente fala no inglês? Por que isso é um big deal? Por que isso é um negócio tão grande? Em primeiro lugar, por causa do preço que foi pago pela nossa salvação, que é muito grande. Romanos 5:20 diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Ou seja,
Quando você tem uma lei que te diz, não faça isso, e você faz, a ofensa tem condenação e tem punição. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Gente, vamos combinar, esse mundo está cada vez pior, né? Cada vez pior. Quando você começa a ouvir as notícias do que os homens são capazes de fazer. A Record agora, esses dias, fez uma reportagem de uma mãe para fazer um sacrifício para a criança, um menino de 5 anos, pedindo para a mãe, mãe, não me mata, mãe, não me mata. E ela cortou a cabeça dele, de 5 anos. E quando chegaram os policiais, essa mulher já tinha matado o menino que suplicou pela vida. Uma mãe capaz de fazer isso. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia diz que se somar todos os pecados de todos os pecadores, desde Adão até o final dos tempos, e colocar de um lado da balança e colocar o sacrifício de Jesus do outro lado, o sacrifício de Jesus é mais pesado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, igreja? Então não é pouca coisa, é grande coisa. Existe provisão de salvação para você, não importa o teu pecado, não importa o que você tenha feito. Se você crer que Jesus morreu na cruz por você e reconhecer os seus pecados, você está salvo. O fato de que todos podem ser salvos também é muito grande. Nós vivemos num mundo onde os homens fazem acepção de pessoas. Os ricos têm as primeiras fileiras, os pobres ficam nas últimas fileiras. Existem até igrejas que fazem isso. Camarada é rico, é famoso, é primeiro lugar. Se não, fique lá atrás. Os homens são assim, os homens fazem acepção de pessoas, mas a Bíblia não. O Senhor não. Todo aquele que invocar o nome de Jesus pode ser salvo. Não importa a tua raça, a tua condição social, não importa o que você tenha feito, não há um pecado que você tenha cometido que seja maior do que o amor de Deus em Cristo Jesus. Então, essa salvação é extraordinária, porque todos são convidados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na cruz, Jesus salvou um homem que só fez coisas ruins na vida. Ele não teve tempo para fazer nada para restituir aqueles a quem ele matou, roubou ou magoou. Mas este homem, nos últimos momentos da sua vida, ele disse para Jesus, Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é lindo isso, gente? Mas a salvação é grande também, porque a simplicidade da mensagem é grande. João 14,6 é um versículo que todos vocês conhecem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Experimente perguntar a um muçulmano como é que ele tem certeza da salvação. Ele vai te dizer, eu não tenho. Só no dia final, no dia do juízo que eu vou saber. Experimente perguntar a um espírita se ele tem certeza. Ele vai dizer, não. Eu procuro fazer boas obras, mas eu não tenho certeza se eu vou voltar, se eu vou reencarnar, se eu vou voltar como uma pessoa a quem eu feri hoje. Ele não tem certeza. Mas pergunta para uma pessoa que já conheceu a misericórdia, a graça de Jesus, você tem certeza da sua salvação? Ele vai dizer, eu tenho, porque isso não depende da minha bondade, mas da dele. Isso não depende da minha capacidade, mas da dele. É somente pela fé, porque só há um caminho, a verdade é única e a vida só existe em Jesus. É uma mensagem simples que uma criança pode aplaudir, uma criança de 5 anos pode aceitar e entender. Eu me lembro quando eu perguntei para o meu netinho John, recentemente, ele tinha 5 anos. Falei, John, você já aceitou Jesus? Ele falou, eu já, vovô.
E aí eu falei, mas o que é isso para você? Ele falou, é porque eu sou pecador. Eu falei, é? E daí? Ele falou, Jesus morreu na cruz no meu lugar. Ele entendeu, é simples. Basta você crer e aceitar. Não é lindo isso? Não é lindo que Deus tenha feito de maneira que qualquer um pode entender? Porque se fosse muito complicado, filosoficamente difícil, as pessoas não iam conseguir chegar nisso. Mas a palavra de Deus diz que claramente que Deus não revelou essas coisas aos sábios entendidos, mas aos pequeninos. É algo que é tão simples que pode parecer banal para muitos, mas para aqueles que têm uma experiência com Jesus, eles entendem que basta crer num Deus de graça e de misericórdia, que o nome dele é escrito no livro da vida para nunca mais sair. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, glorifique a Deus. Basta crer. Efésios 2, 8, 9 diz, porque pela graça sois salvos. Graça é favor que você não merece, mediante a fé, não é pelo esforço. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar no céu e dizer, como eu fui bom, olha, eu mereço estar aqui. Não, você vai chegar lá, você vai olhar para Jesus e dizer, como é que eu estou aqui? O Charles Spurgeon, o maior pregador do século XIX, ele diz, quando eu chegar no céu, eu vou ter 3 grandes surpresas. A primeira é que eu vou ver pessoas que eu jamais imaginava encontrar. A segunda é que eu não vou ver algumas que eu esperava encontrar. E a terceira é que eu vou estar lá. Não é maravilhoso isso? É grande a salvação. E por isso nós podemos agradecer a Deus. Ela é grande também porque além de uma mensagem simples, é uma mensagem poderosa, transformadora. E a transformação é grande. 2 Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Irmãos, não tem nada mais difícil do que você vencer o teu DNA. No teu DNA decaído, do ser humano decaído, existem taras, existem alguns genes que estão esperando por alguma razão um momento para se manifestar. E aí quando se manifestam vem doenças, cânceres, outras doenças autoimunes, coisas terríveis que o indivíduo não consegue se livrar porque esta é a natureza dele. Mas a Bíblia diz que a natureza pecaminosa que nós recebemos de Adão, quando você aceita Cristo, você recebe uma nova natureza. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Diga assim, eu sou nova criatura em Jesus. Amém? Dá um grito de júbilo aí, meu irmão. Dá um grito de júbilo para Deus, envergonha o diabo aí. A salvação é grandiosa também por causa da fidelidade do Senhor, que é grande. 2 Timóteo diz assim, fiel é esta palavra, versos 11 a 13. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, você foi salvo pela graça, pela fé, mas tem que ficar até o fim. Nessa vida, ninguém é obrigado a servir a Deus e crer em Jesus. Se você negar, Ele vai te negar perante os anjos. Mas nunca Ele vai te negar. Porque nós podemos ser infiéis, mas Ele é fiel. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. A fidelidade do Senhor, ela dura para sempre. E as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, diz. Então a Bíblia nos ensina
que nós, ainda que tenhamos sido salvos pela graça mediante a fé, nós temos que permanecer fiéis até o fim. E não negligenciar tão grande salvação. Mas ele jamais vai acordar um dia e dizer: mudei de ideia daquele fulano, me decepcionei, agora ele vai para o inferno. Não. Se você creu em Jesus e confessou Jesus na tua vida, você está salvo até o fim. Não tem essa coisa: pequei, perdi a salvação, me arrependi, ganhei de volta. Tem crente que pensa que é assim: perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Lembra do Jô Soares? Casa, separa, casa, separa. Quantos aqui já creram em Jesus, já confessaram como Senhor e Salvador? A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus não vai mudar de ideia. Lá na eternidade Ele já te escolheu. Mas você não pode negligenciar essa grande salvação. A grandeza da salvação também me encanta muito, é o fato dela ser eterna. É muito tempo. João 5,24 diz: em verdade vos digo. No grego é amém, amém. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra, vocês já ouviram muito, né? E crê naquele que me enviou. Quantos aqui creem no Deus que enviou Jesus? Olha a promessa dele: tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O crente nem juízo final ele terá. O crente, quando ele morre, ele comparece ao tribunal de Cristo. E quando ele olha para Jesus, ele fala: mas pera lá, o juiz é também o meu Salvador. Não é lindo isso? A Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Porque certamente vai haver um acerto de contas, onde nós vamos estar diante dEle, e Ele sabe tudo de nós. Mas ao mesmo tempo que nós estaremos lá sendo desnudados, a graça dEle, da sua presença, do seu amor, os sinais dos cravos estarão diante de nós. Aquele que estará no trono nos julgando é o que morreu por mim e por você. Então isso é extraordinário, é espetacular, porque no final ele diz: filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Glória a Deus. E o texto de João 5,24 não diz que terá a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna já entrou em você, porque você nasceu de novo. O teu corpo está envelhecendo. Você um dia pode morrer, se Jesus não voltar antes. Mas o teu espírito, que nasceu de novo, é eterno. Você tem a natureza de Deus. Então você fecha os olhos nessa vida e abre os olhos para a vida eterna. Não tem esse negócio de ficar debaixo do túmulo não, meu irmão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paulo também fala: olha, irmãos, eu preferia muito mais morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa, para que eu possa compartilhar com vocês alguns dons, então eu prefiro ficar aqui. Mas eu estou dividido. Paulo não diz: eu quero morrer, porque eu quero ir para debaixo do túmulo. Não, eu quero estar com Cristo. Querido, você fecha os seus olhos nesta vida e você abre os olhos para a vida eterna, e você já vai ver o teu Salvador, e você já estará, sabe, revestido de imortalidade, e um dia vai aguardar o corpo na ressurreição. Este sim vai ser transformado, mas em espírito você já está imediatamente na presença do Senhor. Diga assim: quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna, agora já é sua. Amém? Tem, é posse, possessão, direito, herança, a vida eterna, porque você creu na salvação, na tão grande salvação. E a terceira reflexão, eu poderia fazer exatamente como está o texto: como escaparemos?
se negligenciarmos tão grande salvação? Mas eu já dei a resposta no início. Como escaparemos, Cícero? Como escaparemos? Se negligenciarmos, não escaparemos. Como é que é aí, o Val? Tem escape? Não. Então não escaparemos. Mas eu vou fazer uma reflexão de outra maneira. Do que escaparemos se aceitarmos, se abraçarmos tão grande salvação? Não é melhor falar assim? Porque a gente sabe que não vai escapar se negligenciar. Então, em primeiro lugar, nós vamos escapar das culpas do passado. O diabo é o tentador, e o mesmo que tenta é o que acusa. E quando ele acusa, a gente sabe que ele está certo naquele que ele está acusando. Aí vem a culpa. Mas eu quero dizer que Jesus já levou sobre si as nossas culpas. Ele pagou a culpa que eu e você temos. Então, aquele que crê em Jesus, ele pode ficar livre da culpa, da acusação. E vai chegar um dia que a Bíblia diz que o acusador dos nossos irmãos vai ser expulso do céu, para nunca mais chegar perante Deus para nos acusar. Hoje ele de dia e de noite está lá acusando, mas os dias dele estão contados. Do que nós escaparemos? Dos arrependimentos do presente. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse aceitado aquele emprego. Ah, se eu não tivesse cometido esse erro. Em Jesus, todos nós temos direito de começar de novo. Você está entendendo? Os homens nos riscam. Jesus sempre estará de braços abertos para quem quiser começar de novo. Aleluia, não é lindo isso? Não é maravilhoso isso, gente? Hoje eu fiz um Reels que eu disse assim: 3 perguntas que eu faria para Jesus se eu tivesse 1 minuto cara a cara com Ele. E uma delas era: como é que o Senhor consegue amar tanta gente ruim? Porque Ele é amor. Porque Ele tem um amor que eu e você não conseguimos compreender, a não ser muito parcialmente. Então eu quero dizer para você que tem Jesus, mesmo que você tenha pisado na bola e por causa do teu erro você tenha tido perdas sérias e consequências na vida, mas eu quero te dizer que diante de Jesus você pode chegar e olhar para Ele e dizer: Senhor, perdão, eu errei. E Ele vai te abraçar e te receber exatamente como a parábola do filho pródigo fala. Que o pai estava ao longe esperando, olhando para a distância, e quando viu o filho, ele correu para ele. E o Senhor está dizendo: eu estou estendendo a mão para você que deseja voltar para Jesus. Não deixe o diabo roubar esse teu desejo de dizer: Pai, eis-me aqui, eu quero começar de novo. Amém? Olha para o teu irmão do lado e diga assim: eu quero começar de novo, e você? Do que nós escaparemos se abraçarmos essa fé e essa tão grande salvação? Do medo do futuro. Querido, você não tem que ter medo nem da morte. Você não tem que ter medo do futuro político. Irmãos, a minha vida não está nas mãos de ninguém, nem de prefeito, nem de governador, nem de presidente, nem de ninguém. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu dependo dEle, eu entrego a minha vida para Ele, e Ele cuida de mim. O guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Eu não tenho que ter medo do futuro. Ah, mas e se eu ficar doente? Ah, mas e se eu morrer? Ah, mas se eu quebrar? Ah, mas se eu ficar sozinho? Ele estará comigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por abraçar essa tão grande salvação, nós escaparemos da condenação eterna. Irmãos, você já imaginou uma pessoa que passou a vida inteira
tendo a oportunidade de se render a Cristo e passou a vida inteira dando desculpas? Você já imaginou a dor e o desespero quando ela descobrir que não tem mais jeito? Mas você já imaginou a alegria de quando você chegar na presença do Senhor e você olhar para os lados e perceber a sua glória, os seres angelicais ali, todos reverenciando, e você descobrir que você fará parte deste reino para sempre? É isso que o apóstolo Paulo sabia. Pode me matar. Os cristãos da igreja primitiva que viram Cristo ressurreto, eles iam para as fogueiras, eles iam ali para o Coliseu, até mesmo no circo romano, onde eles eram enterrados e deixados a cabeça para fora, onde as feras comiam, e eles iam cantando. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam destinados à presença do Salvador, do Rei Jesus. Amém. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nós escaparemos da morte eterna. E a morte eterna não é a cessação da existência. Não é que você vai morrer e vai desaparecer, não. A morte thanatos, como está no grego, é a separação definitiva do homem de Deus. E algumas pessoas dizem: ah, pastor, inferno é aqui. Não, meus irmãos, o inferno não é aqui. Eu vou dar um exemplo para você. Quantos aqui amam alguém hoje? Todo mundo, né? Quantos aqui se sentem amados por alguém, por um pai, por uma mãe, por um filho, por um neto, por um amigo, seja lá que for? No inferno não tem amor. Não existe amor lá. Ninguém ama ninguém. No reino do diabo, os demônios odeiam uns aos outros. Eles tentam, para uma pessoa ter inveja da outra, mas eles também têm inveja um do outro. Eles também odeiam uns aos outros. Eles se juntam no propósito de destruir alguém, mas eles também, se puderem, eles acabam um com o outro. Não existe amor. No inferno não haverá beleza. Quantos aqui amam olhar para a natureza? O mar, o verde. Não é lindo você olhar o sorriso de uma criança? Isso não gera uma alegria, uma felicidade? Isso não vai ter no inferno. Não vai ter nada de bom. Quantos aqui amam a música? Eu amo música, eu choro quando eu ouço uma música bonita. No inferno não vai ter isso. Sabe por quê? Porque Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, em quem não existe mudança nem sombra de variação. Toda e qualquer bondade, beleza que exista nesse mundo, até para os ímpios, é resultado de uma dádiva de Deus. É isso que a gente chama na teologia de graça comum. Quando chove, chove para todo mundo, para o crente e para o ímpio, para o ateu e para o crente. Mas no inferno, irmãos, não haverá mais nada disso. Por quê? Porque o homem estará definitivamente separado de Deus. Então, a salvação é tão grande, porque nós, através dela, escaparemos da morte eterna. Nós escaparemos do lago de fogo e enxofre. Tem muita gente que fala: mas como Deus, sendo tão bom, Ele vai permitir que o homem morra eternamente? Ideologia humana. Jesus falou do inferno, Jesus falou do lago do fogo. Se Jesus falou, Ele é a verdade. E se Ele falou, existe. Onde existe choro, ranger de dente. Mas nós escaparemos disso. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: o inferno não foi feito para o homem, mas para Satanás e os seus anjos. Mas ainda assim,
aqueles que rejeitarem e negligenciarem a salvação irão para lá. Eu concluo a palavra dizendo que a pergunta sem respostas para o ímpio, como escaparemos? O ímpio vai tentar explicar: eu vou fazer o bem, eu não mato, não roubo, não bebo, não uso drogas, mas não tem certeza. Essa pergunta só tem uma resposta: como escaparemos se negligenciarmos? Diga assim: ninguém escapará se rejeitar a Cristo, mas todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Não é lindo isso, irmãos? Todo aquele. Quando eu olho para a minha vida, para a minha história, eu falo para o Senhor: obrigado, porque o Senhor me escolheu. Obrigado porque eu criei. Obrigado porque eu continuo crendo. E obrigado porque nunca será pela minha capacidade, mas pela tua misericórdia. Então eu queria que você fechasse os teus olhos agora. E você fizesse uma oração. Se puder ficar de joelho, fique de joelho. Talvez você tenha entrado aqui hoje com problemas. Talvez esteja magoado, ressentido, abatido, até com Deus. Mas agora é hora de você dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Se você já entregou a vida para Jesus, que você possa dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por essa certeza que eu posso ter, porque quem prometeu é fiel. Senhor, eu te agradeço por esta tão grande salvação. Eu te agradeço, Senhor, porque eu posso pregá-la. E esse é o grande objetivo da minha vida, Senhor: falar de Ti, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor levante uma igreja, Senhor, uma igreja que compreende que tudo vem de Ti, Senhor. Não é a minha capacidade, é a minha força. Tudo que temos recebido tem sido pela Tua graça. Abre os olhos do nosso coração. Torna o nosso coração, Senhor, aberto, afável, para Te prestar adoração verdadeira, porque Tu mereces, Tu és digno. O canto do Apocalipse diz: Tu és digno, Senhor, porque compraste de toda língua, tribo e nação, homens de todas as tribos, com o Teu sangue. Por isso nós Te exaltamos por tão grande salvação. E se hoje, Senhor, há alguém que não tem ainda esta salvação, alguém ainda que está em cima do muro, Senhor, mas que hoje está sendo tocado por Ti, que possa, Senhor, dar um passo em direção à certeza, porque a Tua palavra diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você pode ficar sentado agora, mas de olhos fechados ainda. Eu quero falar com você, meu querido, que entrou aqui hoje, minha querida. Talvez você ainda não tenha dado um passo em direção a Jesus. Talvez você seja um simpatizante, como aquele jovem rico que chegou a Jesus, o chamou de bom mestre, mas quando foi confrontado por Jesus, ele saiu e foi embora triste, porque não queria entregar tudo para ele. Hoje é o dia de você fazer essa entrega para Jesus e sair daqui com certezas e não com dúvida. Se você quer fazer essa oração
E você que está na internet também, eu quero orar com você e por você. Há alguém aqui hoje? Levante a sua mão, a igreja fica com os olhos fechados. Eu vou orar por essas vidas que quiserem se entregar hoje. Há alguém? Levante a sua mão. Há alguém? Graças a Deus por essa vida. Fica com a mão levantada. Há mais alguém? Graças a Deus por essa vida também. Eu vou pedir que você que está entregando a vida, graças a Deus também, saia do teu lugar, vem aqui, eu vou orar por você, vou impor as mãos sobre a tua vida. E hoje Deus vai fazer uma obra nova, um novo nascimento na sua vida. Eu quero que vocês se lembrem de uma coisa hoje. Para estar na presença de Deus eternamente, nunca conseguiríamos sozinhos. A gente nunca seria bom o suficiente. Mas é por aquilo que Ele fez. Então hoje você está entregando a sua vida a Jesus, dizendo: eu recebo o perdão que o Senhor me dá. Amém? Então a Bíblia diz que você crê no coração e confessa com a sua boca. Eu sei que vocês hoje talvez não entendam muita coisa, mas vocês vieram aqui. Um dia eu fiz isso. As pessoas me abraçaram e diziam: sua vida vai mudar. E eu não achava que fosse, mas eu fui. E Ele mudou minha vida. Viu, meu jovem, eu não orei por você ainda. Deus te abençoe. Amém. Então põe a mão no seu coração e diga assim: Jesus, eu quero me entregar a Ti. Eu reconheço que eu sou pecador, mas o Senhor morreu por mim naquela cruz. Por isso hoje, eu te peço, perdoa os meus pecados. Eu quero começar de novo. E o Senhor é o meu Salvador. Eu reconheço publicamente que o Senhor é o meu Salvador. Muito obrigado, Senhor. Amém. Deus vai mudar a vida de vocês. Vai fazer coisas que vocês nem imaginam, mas vai fazer. Vou pedir para vocês acompanharem os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração por vocês. Parabéns por essa oração, por essa entrega. Hoje vai começar algo novo, viu? Deus abençoe. Aplauda a igreja. Hoje é uma nova oportunidade que os nossos queridos estão tendo. Mas eu gostaria de terminar esse culto em adoração, porque um coração grato é um coração mais crente. Eu sei que às vezes na vida da gente a luta é tão intensa que a gente tem vontade de desistir, a gente fica amargurado, fica irritado. Verdade ou não? Mas hoje nós vamos agradecer por tão grande salvação. Então fica de pé. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor eterno do nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com o povo de Deus nesse tempo de trevas, todos os dias, até a consumação dos séculos.